Boa noite. Boa noite, Josete. Boa noite, meus amigos da Casa do Caminho. Boa noite a todos que participam da live. Hoje a nossa irmã Renata teve um compromisso de trabalho e aí eu estou aqui humildemente trazendo uma reflexão para nossa noite, mas todos nós com saudades da nossa amiga Renata, com certeza. Ela que é tão amada e tão querida. Vou fazer aqui que nem ela faz. Boa noite, Josete, Manuel, Elza, querida, Irã, Naná, querida, boa noite. Vou dando um tempinho aqui para o pessoal ir conectando. Muita emoção, hein, pessoal? Minha primeira live. Mas é muito bom estar com vocês. A gente está sempre perto nos nossos corações, nas nossas orações. E é sempre bom a gente refletir com o Evangelho, as lições do Espiritismo que tanto nos fortalecem. Peço um pouco de paciência com vocês, que eu estou aprendendo aqui, mas espero, vamos orar, orem por mim, para que dê tudo certo. Por nós, né? Orem por nós que dê tudo certo. Só para reforçando aqui o recadinho, hoje está um pouco diferente, que a nossa irmã amada Renata teve um compromisso de trabalho, ela não pôde estar aqui para quem está entrando. Então, humildemente, estou aqui com vocês na noite de hoje, mas com certeza nossa irmã Renata está em vibrações aqui com a gente, e a gente por ela, né? Que corra tudo bem no trabalho dela. E eu vou começando a dar os recadinhos da casa. Todos conhecem, mas é só para reforçar, para a gente lembrar nessa correria do dia a dia, não é? Então, vamos relembrando os principais recados. Aí, Manuel, se eu esquecer alguma coisa, você me manda aí uma mensagem, por favor. Os nossos passes presenciais estão ocorrendo às terças, às quintas à noite, a partir das 20 horas. Tem às sextas à tarde, a partir das 2h15, salvo engano. Tem o domingo, a evangelização infantil para as crianças, e temos os tratamentos aos domingos, às 9, às 10 e às 11 horas. Nós estamos no novo endereço ali na Roque de Mingo, no Campo Limpo. Aqui no Facebook da casa tem o endereço certinho, o WhatsApp. E devido ao espaço ser um pouco menor, a gente continua pedindo para todos que forem presencial mandar o nome lá no WhatsApp da casa para agendar, para nos auxiliar lá no controle, né, do espaço, para que todos fiquem bem. A gente continua usando as máscaras dentro da casa, né, para que todo mundo fique tranquilo, devido ao espaço ser um pouco menor. Nós ajudamos, como todos sabem, a região, os assistidos, né, que necessitam de cesta básica. E a cesta básica, ela é feita com auxílio de todos nós, quem frequenta a casa. Então, quem puder estar fazendo a doação para a cesta básica, pode estar procurando a Deis lá no bazar, a gente lá presencial, ou pelo próprio WhatsApp, pedir maiores informações. Nós temos também os cursos da doutrina espírita na casa, que está em andamento nesse momento.
E assim que as novas turmas forem preparadas para um novo início, vai ser divulgado, provavelmente para o ano que vem novas turmas, mas assim que tiver novas programações de abertura de turma, vai ser avisado presencialmente aqui nas lives com certeza. E tem um assunto muito importante aqui, muito bom, que é a feijoada da Casa do Caminho, que é tão gostosa e maravilhosa. Vai ser o mês que vem, vai ser dia 8 de outubro. Aquela feijoada feita com muito amor pela casa, pelos trabalhadores. O valor da feijoada será R$ 50, mas serve 2 pessoas. Então, quem tiver interesse, já reserva a sua, porque vão ser poucas unidades, porque a casa é menor. Então, já vai ter uma quantidade ali pré-definida para esse ano. Então, quem tiver interesse, por favor, nos procure e já faça a sua reserva. Para as vibrações, vamos não esquecer de colocar água. Estou com a minha água aqui, meu copinho de água, minha garrafinha. Vamos colocar as águas fluidificadas. Se alguém está com alguém doente em casa, se puder deixar uma água reservada para essa pessoa, para que ela vá tomando, porque os fluidos da água são diferentes, né? Então, se puder deixar uma água também separada para se alguém estiver precisando, mesmo que não seja em casa, se for para levar para a pessoa. E também os nomes para as vibrações, quem quiser colocar aqui no Face, colocar encarnado ou desencarnado, né? Mentalizar. Ou se a pessoa não quiser colocar o nome aqui no Face, pode ir lá presencialmente, colocar na caixinha de orações, ou escrever no papel, deixar aí do lado, se não quiser, colocar aqui nos comentários para as vibrações. Mas é sempre importante a gente, se estiver necessitando, né, mentalizar, colocar o nome dos entes queridos, de quem a gente acha que precisa de uma oração, de uma vibração, os nossos animaizinhos de estimação também. Então, fiquem à vontade para colocar as vibrações. Elza querida, obrigado aqui pelas boas-vindas a todos, muito obrigada. Quem entrou depois deve estar estranhando. A nossa amiga Renata hoje, por compromissos de trabalho, não conseguiu participar. Meu nome é Flávia, para quem não me conhece, eu trabalho na Casa do Caminho. Estou muito feliz aqui, humildemente, para fazer a reflexão da noite de hoje. E que nós possamos aqui, né, já antecipadamente, mandar vibrações de muito amor para nossa irmã Renata, que é muito amada. Bom, eu acho aqui na minha listinha eu passei todos os recados. Se alguém ficou com alguma dúvida, mande para a gente no WhatsApp da casa, aqui nos comentários, ou nos procure pessoalmente na casa. Todos os dias de tratamento, sempre tem alguém lá na entrada, tanto da casa, ali da parte do passe. Então, se tiver alguma dúvida, nos procurem depois, tá? Não fiquem com dúvidas, que a gente vai lembrando depois, se não for nesse momento, e a gente pode ir respondendo. Se a gente não souber, a gente vai procurar a resposta para trazer com certeza. Bom, aqui no meu relógio já vai dar 8h30. Tentar começar aqui no horário certinho. Então vamos nos tranquilizando, os nossos corações, a nossa mente. Quem não pegou a água, por favor, pegue e deixa aí do ladinho, para depois da live, das orações, a gente poder tomar essa água tão abençoada que nos fortalece. E assim, nesse pensamento de paz, de confiança, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso mestre e amigo, aos nossos amigos espirituais, os nossos mentores que já estão conosco desde mais cedo, preparando, nos intuindo, nos auxiliando para o tratamento deste horário. Então vamos confiar na espiritualidade amiga e vamos abrir os nossos corações e rogamos a Jesus que nos envolva com seu manto de amor e nos ajude, Jesus, no entendimento, na reflexão que vamos fazer na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.
É muito bom estar com vocês aqui na noite de hoje. A reflexão da noite de hoje, ela continua aqui no livro Vinha de Luz, que é o novo livro que nós estamos estudando, refletindo, tanto a Renatinha aqui nas lives, a gente presencial. Esse livro, Vinha de Luz do Chico, ele faz parte da coleção Fonte Viva, que são uma sequência de livros que a gente está lendo aqui nessa sequência de estudo. E o Vinha de Luz, o Emmanuel, que foi o mentor do Chico e psicografou essas lições maravilhosas, é sempre pautada no Evangelho. Então, são trechos do Evangelho, do Novo Testamento. E Emmanuel traz uma visão sobre o Evangelho como dicas práticas para nos auxiliar na nossa caminhada. Então, ele fala aqui que o Evangelho, esses ensinamentos tão maravilhosos, ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Está escrito aqui atrás do livro Vinha de Luz, e é tão maravilhoso que Emmanuel coloca como socorro nas dificuldades, que o Evangelho é o nosso socorro na dificuldade. Então, é muito maravilhoso a gente sempre procurar ter uma leitura edificante, o Evangelho. Os nossos amigos espirituais sempre nos lembram disso, que a gente consiga colocar na nossa rotina diária leituras edificantes, o Evangelho, para nos fortalecer. E a lição de hoje é a lição 19, que tem o título Executar Bem. Então, quem tiver o Vinha de Luz em casa, se quiser ler depois, ou procurar na internet, lição 19, Executar Bem, é bem fácil de achar. E reforçando o que eu comentei, que a gente sempre ouve dos nossos amigos espirituais, para a gente sempre procurar. Porque cada vez que a gente relê uma lição, um texto, a gente compreende um pouco mais aquele texto. A gente presta atenção em trechos, em parágrafos, que até então a gente na correria ou na leitura rápida a gente não conseguiu perceber. E qual que é o trecho do Evangelho que o Emmanuel trouxe para a nossa reflexão nessa lição? É um trecho que diz o seguinte: E ele lhes disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. Repetindo aqui, e ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. Quem disse isso foi João Batista. É um trecho lá de Lucas, capítulo 3, versículo 13. Então, Lucas trouxe esse trecho, essas palavras de João Batista, e Emmanuel trouxe para a nossa reflexão na noite de hoje. E essa passagem de João Batista, a gente encontra, além de Lucas, a gente encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo de 1 a 12, a gente encontra em Marcos, capítulo 1, versículo de 1 a 8, e a gente também encontra em João, capítulo 1, versículo de 19 a 28. Tão importante que é essa lição. E João Batista, esse trecho foi tirado de uma pregação de João Batista, que ele estava, o contexto que foi tirado essa passagem, ele estava pregando nas imediações do Rio Jordão. E o que ele estava pregando? É aquela passagem que ele faz o batismo ali à beira do Rio Jordão, e ele estava pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. A gente encontra essa frase lá no Novo Testamento. E é bem interessante isso, que ele já está falando ali que para trilhar um novo caminho, precisa se arrepender, precisa repensar. É claro que os pecados era a palavra, era o entendimento da época, mas trazendo para os dias atuais, é a nossa mudança interior, a nossa mudança de pensamentos. E para quem que ele estava falando isso? Porque as pessoas chegavam até ele procurando, perguntando o que fazer para essa mudança. E alguns publicanos, chegaram até ele, falando que queriam ser batizados e o que eles poderiam fazer.
que foi essa passagem que Emmanuel trouxe para mim e para você na noite de hoje, falando: não cobre mais do que o estipulado, não cobre mais do que foi ordenado. Olha que interessante, porque o próprio João Batista, ele sabia, e nessa passagem ele também fala que Jesus vai vir trazendo o batismo através do Espírito e que ali ele estava batizando através da água. Ele já estava trazendo aqueles conhecimentos, como que é a importância da mudança interior. E trazendo para a nossa linguagem atual, essa remissão dos pecados que João estava falando, João Batista, a gente conhece muito na doutrina espírita, a gente ouve falar como reforma íntima, como essa mudança interior que a doutrina espírita tão maravilhosa faz com que a gente reflita, faz com que a gente pense o que é aquela dificuldade, o que aquele sofrimento está trazendo de aprendizado para a gente. Por quê? Porque somos seres espirituais passando por uma experiência corpórea. Aqui nós, ou recentes chegados ao espiritismo, ou já há algum tempo de espiritismo, a gente já tem esse entendimento que existe algo além da matéria. Para a gente já faz sentido pensar sobre isso, que existe algo além da matéria. E a doutrina espírita traz esse entendimento para todos nós, da reencarnação, da pluralidade das existências, da comunicação espiritual. Então, traz essa visão que existe algo além da matéria e que nós estamos passando por um aprendizado necessário. E encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, que é um capítulo mais, assim, na minha opinião, é maravilhoso, todos os capítulos do Evangelho são, mas esse traz aquela parte da bem-aventurança que Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, e lá tem várias reflexões tão importantes para todos nós. Tem um capítulo que traz uma reflexão que a maioria de nós que chega pela dor na doutrina espírita, quem chega pelo amor, graças a Deus, né? Mas a maioria de nós chega pela dor. E quando a gente encontra no Evangelho um tópico falando de causas atuais, causas anteriores das aflições, nos ajuda a refletir. Então, lá tem um item falando quais são as causas atuais das aflições. E os amigos espirituais nos orientam, que são possivelmente duas. Ou da encarnação atual, que é algo que a gente encontra uma resposta refletindo alguma atitude minha, ou alguma sequência de ações que resultaram naquela dificuldade, ou possivelmente, provavelmente, vem de outras encarnações. Porque se eu estou passando por uma dificuldade e eu não encontro a causa, a justificativa nessa encarnação, os amigos espirituais nos orientam que provavelmente a gente traz de outras como aprendizado. E graças a Deus a gente reencarna com o véu do esquecimento, a gente não lembra, graças a Deus, para que a gente tenha uma oportunidade de, através de novas escolhas, de novos caminhos, a gente percorrer um caminho melhor, mais confiante, para que a gente consiga superar essas dificuldades. E na prática, o passe é importante, a gente se sente muito bem quando a gente vai tomar um passe, a gente sente aquele alívio, que é muito maravilhoso, as comunicações mediúnicas, esse próprio livro que a gente está refletindo aqui na noite de hoje, é uma psicografia do nosso saudoso e amado Chico. Quantas comunicações nos auxiliam? Mas a doutrina espírita também traz que a responsabilidade é nossa, que nós temos e fazemos parte dessa busca, dessa melhora que nós estamos buscando. Então, nós somos auxiliados, com certeza, pela espiritualidade, todos nós temos o nosso mentor, nosso anjo da guarda, como prefiram chamar, né? Cada um conhece com nome, mas nós com certeza não estamos sozinhos, mas nós também
temos escolha. Então, Deus, na sua infinita bondade, respeita o nosso livre-arbítrio. Então, isso significa o quê? Que nós temos um pouco mais de responsabilidade com a escolha dos nossos pensamentos, com as nossas atitudes. Hoje vamos sair aqui dessa live, eu costumo falar lá na Casa do Caminho, quando eu faço a explanação, a palestra presencial, que cada vez que a gente escuta um pouco mais do Evangelho, a gente já sai da casa um pouco mais fortalecido, com certeza. Hoje nós vamos sair mais fortalecido do que chegamos e também com mais responsabilidade. Porque nós também sabemos que nós temos responsabilidade nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos e nas nossas ações, porque o passe é muito bom, maravilhoso, mas também nós precisamos nos ajudar, não é assim? E nessa lição, o Emmanuel traz reflexões importantes para a gente. Ele começa falando que, para a gente tomar um cuidado, ele usa a palavra ansiedade, que a ansiedade e a precipitação muitas vezes pode nos atrapalhar. Porque nós queremos, muitas vezes, respostas rápidas. Nós queremos que venha alguém na casa e traga uma comunicação, muitas vezes. E a espiritualidade, o Emmanuel está falando para a gente ter calma, para a gente ter cuidado com a ansiedade e com a precipitação. Pois a natureza não dá saltos. E cada um de nós está no momento, num aprendizado, no seu caminho de evolução. Então vamos errar. Vamos aprender com os nossos erros. Então é muito importante que a gente já comece, como Jesus falou para Pedro, começar perdoando 70 vezes 7, como Jesus falou para Pedro, porque nós estamos numa caminhada de evolução e de aprendizado. Então, se a doutrina espírita traz esse entendimento que nós estamos num caminho de evolução, que nós viemos de algumas reencarnações e vamos para a próxima, significa que todos nós somos perfeitos aos olhos de Deus, mas nós estamos em aprendizado. Então, cada um está no seu momento ideal. Uma criança de 5 anos, ela está no momento de aprendizado ideal para a idade dela. Na maioria das vezes, graças a Deus, independente das dificuldades, ela está no momento de evolução dela dos 5 anos. Nós, mais maduros, mais experientes, estamos em outro momento de aprendizado. E mesmo na nossa idade, na nossa faixa etária, ou um pouco mais velhos que a gente encontra pessoas, mesmo na mesma idade, na mesma faixa etária, cada um está no momento de aprendizado. Então, quando a gente ouve que a natureza não dá saltos, isso nos ajuda a lembrar disso, que cada um está no momento, que cada um está no entendimento. A natureza não dá saltos. Eu estava pesquisando e uma árvore, por exemplo, que ela é bem conhecida, como, se eu não me engano, a maior árvore do mundo, que é a sequoia, ela pode levar até 20 anos para chegar a mais de 20 metros de altura. Então, olha a natureza, como tem o seu momento de desenvolvimento, né? O seu momento de florir, de frutificar. Essa árvore maravilhosa, né? A maior árvore é considerada, né, a maior árvore. Imagine nós, né? Então, nós, semelhante à natureza, nós também temos o nosso momento, o nosso aprendizado, graças a Deus. E nesse sentido de ansiedade, eu me lembrei de um livro tão maravilhoso que é Reforma Íntima Sem Martírio, que é um livro da doutrina espírita maravilhoso. E ele nos orienta que a gente olhe a reforma íntima com amor para nós mesmos. Que a reforma íntima é um momento que nós temos de nos conhecermos, de aprendermos com o nosso erro. Que a gente não olhe a nossa falha, o nosso erro com culpa, com pesar do erro, mas sim como uma oportunidade de aprendizado. Então, eu acho esse livro assim, maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ler, Reforma Íntima Sem Martírio. Eu ainda estou na metade dele, mas eu estou gostando muito porque ele traz esse olhar de amor com a gente mesmo, com a nossa história.
Tem até uma passagem que ele fala que a gente não pode negar o nosso passado, que a gente tem que olhar como aprendizado para fazer um novo futuro. Acho que tem uma frase do Chico também, né, que ele fala que a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode fazer, através das nossas escolhas, um novo futuro. Então isso tira um peso, porque Deus nos perdoa, então nós precisamos nos perdoar para poder vencer esses obstáculos, essas dificuldades que muitas vezes a gente mesmo não se perdoa. E isso vira um entrave para a gente perdoar o outro, para a gente poder ser mais indulgente com o próximo, porque muitas vezes a gente não é com a gente mesmo. Então que a gente comece a fazer esse exercício. E Emmanuel também traz para a gente, para que a gente coloque em prática. Esse livro, Vinha de Luz, cada lição, ele vem incrementando uma lição baseada no Evangelho para a gente se fortalecendo. E nessa aqui que ele coloca com esse título, Executar Bem, a gente lembra de uma lição 14 anterior que Emmanuel estava falando para a gente sobre o aproveitamento. Então eu me lembrei dela também refletindo aqui, em que ele fala para a gente colocar os ensinamentos em prática. Que a gente saia do campo das ideias somente, porque é tão maravilhoso o conhecimento da doutrina espírita, mas que a gente consiga ir colocando em prática. Que a gente consiga ir fazendo aos poucos, dentro do nosso tempo, do nosso ensinamento, em prática o que a gente vem aprendendo com a doutrina espírita. E nessa lição 14, ele traz uma passagem que Paulo está falando para Timóteo sobre isso. Timóteo, que era considerado filho do coração de Paulo. Então, Paulo fala lá na lição 14, que Emmanuel também trouxe para a nossa reflexão, ele falando para Timóteo, que Timóteo não se esquecesse de Jesus, dos exemplos de Jesus. E que ele percorresse esses exemplos e conseguisse aos poucos lá colocando em prática. E Emmanuel reforça muito isso nessa lição, que a gente se pergunte, né? Ele até recomenda, né? Que a gente, com espírito de precisão e execução, com compromissos assumidos neste melhoramento. Então, ele alerta, ele fala, olha, cuidado com a ansiedade, com a precipitação, mas lembre-se também de executar com precisão e fazer com carinho, com execução, aqui que é colocar em prática os compromissos assumidos. Então, o que a gente pode interpretar dessa parte? Então, eu estou indo na casa espírita, estou assistindo lá a palestra com reflexão do Evangelho, os amigos espirituais passam algumas orientações para a gente, não é assim? Eu estou colocando em prática? Eu posso fazer essa autorreflexão se eu não estou tendo os resultados que eu estou buscando. Por exemplo, eu estou fazendo o Evangelho no lar, porque é tão importante. O Evangelho no lar é muito importante. Quem não souber depois pode nos procurar, porque na nossa casa estão as nossas verdadeiras provas. Então o Evangelho no lar é muito importante. Será que eu estou conseguindo fazer? Será que eu estou fazendo as minhas orações? Será que eu estou indo fazer o tratamento presencial ou assistindo às lives? Será que eu estou buscando? Porque se eu não posso ir presencialmente, existem as lives, que é o estudo do Evangelho, que tem a vibração à distância. Será que eu também estou seguindo as orientações para que eu consiga receber aquilo que eu estou buscando? Então, Emmanuel está trazendo esse alerta para mim e para você hoje. Que o passe nos alivia muito, nos auxilia, mas que também nós temos que refletir se nós estamos colocando em prática aquele compromisso que a gente assumiu na casa espírita e na nossa casa também. Porque na nossa casa é a nossa primeira, vamos dizer assim, o nosso primeiro dever, a nossa primeira missão. Então, quando a gente ouve que Jesus é o nosso modelo e guia, também começa na nossa casa. Também começa no exercício de perdão com aqueles que estão mais próximos de nós mesmos e aquele com quem convivemos. Um familiar de difícil convívio, alguém que está doente, que está precisando de um ouvido, de um ombro amigo, de uma palavra.
alguém que está em luto, passando por uma perda, que a gente consiga falar para essa pessoa, nós estamos aqui, eu estou aqui. Então, o exemplo do Cristo, na minha interpretação que Emmanuel está trazendo aqui, é que o que a gente está fazendo com a nossa vida espiritual e também com a nossa vida material, porque estamos encarnados. Então, executar bem, que Emmanuel está falando para a gente lembrar, é nesse equilíbrio das duas partes, material e espiritual, porque um é complemento do outro. A gente vai conseguir, né, na minha visão, à medida que a gente conhece o Espiritismo, que a gente se depara com esses ensinamentos maravilhosos, à medida que a gente vai conseguindo colocar em prática, que a gente vai conseguindo fazer as nossas mudanças interiores, isso é colocar em prática. Isso é o que Emmanuel está falando para mim e para você. Olha, não esqueça de colocar em prática e executar bem. Emmanuel ainda enfatiza isso. E a gente pode lembrar, porque a gente tem vários recursos na doutrina espírita, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo para nos fortalecer, tem os livros do Chico, que são as leituras edificantes, que muito nos traz conforto, entendimento. A gente tem a questão 919, por exemplo, do Livro dos Espíritos, que é um livro maravilhoso de perguntas e respostas, que tanto nos auxilia. E tem a questão 919, em que Kardec pergunta aos espíritos: qual é o meio prático mais eficaz nessa vida de a gente resistir ao arrastamento do mal? É uma pergunta famosa que a gente sempre ouve e é sempre bom lembrar. Qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E os espíritos responderam para Kardec: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, os nossos amigos espirituais responderam para Kardec que o caminho de resistir ao mal e do melhoramento é o conhecimento de si mesmo. Porque se a gente se conhece, a gente sabe aquilo que atrapalha a nossa caminhada, a gente começa a perceber os pensamentos que são gatilhos, que são os vieses inconscientes, para a gente fazer uma metanoia. O que é a metanoia? A mudança dos pensamentos. E que bate muito com a lição do Emmanuel de hoje, que ele está falando para mim e para você executar bem, que a gente consiga colocar em prática. Que se a gente tem várias ações que a gente está fazendo para o plano espiritual, da parte espiritual, mas que a gente não esqueça de pegar com afinco, eu ouso dizer que a gente consiga colocar fé naquilo que a gente está buscando, para que a gente consiga ser merecedor do que nós estamos buscando, de cura, de auxílio, porque isso é o objetivo. E não tem como lembrar das curas de Jesus. Quando a gente fala dessa busca de respostas que a gente chega no Espiritismo. Então, tem muitas curas maravilhosas nos exemplos de Jesus, no Evangelho. E me veio aquela cura que Jesus fez do cego Bartimeu nos caminhos de Jericó. Bartimeu, um cego de nascença, ele estava ali às portas de Jericó e percebe uma movimentação com os sentidos dele e pergunta: o que está acontecendo? E as pessoas falam para ele que Jesus estava passando ali com os apóstolos, ele já tinha ouvido as curas de Jesus. E ele falou: quero ir até Jesus, me levem. As pessoas ali desanimando ele, eu imagino, né, lendo o Evangelho. Mas ele: não, eu vou para Jesus, me ajudem. E ele chamando Jesus, e Jesus ouve Bartimeu e pergunta para ele: o que queres que eu faça, Bartimeu? E Jesus ouve a resposta dele, ele fala: eu quero ver, Jesus, eu preciso ver. E Jesus cura o cego Bartimeu e Jesus fala para ele: olha, a sua fé te curou. Olha que exemplo maravilhoso que a gente precisa guardar no nosso coração. Que a cura, o alívio, o melhoramento, ele tem alguns fatores para acontecer. Tem o nosso merecimento, mas tem a nossa fé. O quanto a gente está buscando, o quanto a gente está acreditando que aquela cura pode vir, aquele alívio, aquela resolução do problema. E que a gente não esqueça de buscar Jesus sempre.
que nas nossas aflições, que a gente lembre da passagem que Jesus fala, que quando a gente estiver cansado, sobrecarregado, que a gente procure a Jesus sempre, para nos fortalecer a nossa vontade, a nossa fé e que a gente consiga superar todas as dificuldades. Essa reflexão de hoje, dessa lição 19, executar bem, se a gente esquecer tudo, que a gente guarde as palavras de Emmanuel, que nós podemos. Eu acho que também tem esse entendimento da lição, que a gente pode executar bem, que a gente procure o nosso tratamento, que a gente procure o auxílio espiritual e que a gente também procure o auxílio material, para que a gente consiga colocar em prática. Esse mês de setembro é um mês maravilhoso, por vários motivos, mas ele também tem um aspecto social importante. É o Setembro Amarelo, que a Associação Brasileira de Psiquiatria, de Medicina, faz uma campanha muito importante sobre a prevenção do suicídio. E a doutrina espírita tem muito esse papel, na minha visão também. Com esse entendimento que a vida não acaba no túmulo, que a vida continua. Então, nos alerta, fala para mim, para você, não desista diante das dificuldades. Então, na minha visão, a doutrina espírita também tem um papel fundamental na prevenção do suicídio. E a gente encontra também no Livro dos Espíritos alguns questionamentos de Kardec para os amigos espirituais sobre isso. E a gente encontra no Livro dos Espíritos que cada um, infelizmente, que segue esse caminho do suicídio, chega no plano espiritual, cada um numa condição. Mas uma coisa é comum a todos eles no plano espiritual, que é a decepção, que é chegar no plano espiritual através desse caminho, que não é o caminho de Deus, que é um caminho sofrido, e se dá conta que o sofrimento continua, que não foi resolvido o problema. Então, diante de todas as dificuldades que a gente possa encontrar, que a gente confie em Jesus, confie no plano espiritual e que a vida vale a pena. Independente das dificuldades, que a gente recorra a Jesus, que a gente preserve a vida, que a gente fala para um amigo, para um conhecido que estiver em desespero, que ele acredite em Jesus, em Deus e na espiritualidade amiga, para que essa campanha se estenda não só em setembro, mas o ano todo. E quem estiver em desespero, se conhecer alguém, a gente tem aqui na nossa sociedade o Centro de Valorização à Vida, que é através do telefone gratuito 188. Então, se a gente conhecer alguém que a gente não consiga conversar, que a gente indique esse canal de auxílio do Centro de Valorização à Vida, para que possa auxiliar e que, se a gente precisar, a gente também recorra a esse auxílio. Bom, essa reflexão da lição, acho que eu me estendi um pouquinho, mas é tão maravilhoso falar do Evangelho. E assim, nesse sentimento de paz e de amor e de confiança, vamos dar a sequência aqui nos trabalhos da live. Agora, abrindo os nossos corações em vibrações. Vamos doar um pouquinho dos nossos melhores sentimentos. Então, vamos abrir os nossos corações em vibrações de amor, de paz, de fé, de esperança, envolvendo todo o planeta Terra, intensificando as vibrações de amor, de paz, de restabelecimento, de cura, para todos aqueles que estão doentes nos hospitais, nas suas casas, todos aqueles que estão em sofrimento do corpo físico e da alma, que possam receber esses fluidos de amor, de paz, de recuperação, de esperança e de fé. Vamos intensificando as vibrações dos nossos amigos e parentes que já estão no plano espiritual ou desencarnaram recentemente, que eles possam receber esses fluidos, as vibrações de amor, de aceitação da nova condição, tanto para os nossos entes que estão no plano espiritual, quanto para nós que estamos aqui, que lembramos com saudade, que todos eles possam ser envolvidos com muito amor e com muita paz. Vamos intensificando as vibrações de paz, de amor e de perdão para aqueles que são de difícil convívio no trabalho, na família, na vizinhança, que possam todos receber vibrações de amor, de paz e de perdão.
e pedimos licença para vibrar também muito amor, muita paz, muita esperança, fé para nós mesmos, que nós possamos receber esses fluidos de amor e de paz. E assim, nessas vibrações, vamos rogando aos nossos amigos espirituais, os nossos mentores, que estão nos nossos lares nesse momento, e que Jesus possa nos envolver com muito amor, com muita paz, com sua luz de amor, que os nossos centros de força nesse momento possam ser equilibrados, possam ser harmonizados. Eu não sei a dor que você está sentindo nesse momento, física, espiritual, mental, emocional, mas coloque nas mãos de Jesus. Coloque as aflições, a dor física, porque Jesus é o médico dos médicos. Então, nesse momento, os nossos amigos espirituais estão nos auxiliando, nos dando o passe necessário, mas vamos confiar neles, vamos colocar nas mãos de Jesus e desses amigos espirituais tão amorosos e maravilhosos, tudo aquilo que estamos necessitando. Confiando que vamos receber o melhor possível. E assim que a água que está aí perto possa ser fluidificada com o que estamos necessitando nesse momento, muita paz, equilíbrio, saúde. Se tem alguma água aí reservada para algum parente, algum amigo que está doente, vamos mentalizar que seja fluidificado com o auxílio espiritual necessário para essa pessoa também. Vamos confiando nos amigos espirituais. E assim vamos agradecendo imensamente essa oportunidade do estudo do Evangelho, do auxílio que sempre estamos recebendo e muitas vezes não reparamos. Então vamos agradecendo imensamente aos nossos mentores, à equipe espiritual deste trabalho do Passe à Distância. Agradecemos imensamente com muito amor, com muito carinho, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e a Nossa Senhora. Vamos rogando que Nossa Senhora nos envolva com seu manto de amor, juntamente a Jesus, a Deus, nossos amigos espirituais, e abençoe a cada um nesse momento, que todos nós possamos ser abraçados com essa vibração de amor, de paz e de esperança. E assim terminamos a nossa reflexão imensamente agradecidos. E eu também agradeço imensamente a oportunidade de estar fazendo esse estudo aqui com vocês. Quem entrou depois, a nossa amiga Renata hoje teve um compromisso de trabalho, não pôde vir aqui, mas eu com muita humildade aceitei aqui esse convite, pedi para ela se eu poderia ajudar, porque ela estava preocupada. Então vamos também mandar uma vibração de muito amor e de muito carinho para nossa irmã Renata. E que todos possam ser envolvidos aí com muito amor, com muito carinho. Me perdoe que eu me estendi uns minutinhos, que eu ainda estou aprendendo aqui na live, é um pouco diferente do presencial. Mas eu agradeço assim imensamente vocês terem ficado comigo aqui nessa reflexão, nesse estudo. E que Jesus abençoe a todos. Se vocês puderem mandar uns coraçõezinhos, compartilhar depois com quem quiser ouvir aqui a palavra do Evangelho. Todos da casa, vamos agradecer imensamente. Obrigado, Manuel, Manu, obrigado, Naná, Deis, obrigado aos amigos aqui da casa que estão online. Muita gratidão a todos. E qualquer dúvida, nos procurem na casa, que Jesus abençoe. Eu não estou conseguindo ver aqui todos os comentários, não sei porquê, mas eu vou descobrir. Mas eu agradeço imensamente a todos. E que Jesus abençoe e que todos tenham uma boa noite de descanso. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.